Quando você assistiu ao filme Ilha do Medo, talvez você tenha se perguntado qual era o transtorno que o protagonista, Teddy Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio, possuía. Fiz essa pergunta para várias pessoas que também assistiram ao filme e a maioria respondeu esquizofrenia. Mas será que esse é o diagnóstico mais acertado ou teria outra hipótese mais provável? Para quem não se lembra, no final do filme a gente descobre a verdadeira identidade de Teddy, ou Edward Daniels. Ele era, na verdade, Andrew Ledis, paciente psiquiátrico do Shutter Island Ashcliffe Hospital, como o próprio anagrama dos nomes sugeria. A mulher desaparecida, Rachel Solando, tinha o mesmo prenome da filha de Ledis, além de ser um anagrama para o nome da sua esposa, Dolores Chanal. Por acreditar em abordagens psiquiátricas mais humanizadas, o psiquiatra Dr. Cawley decide utilizar uma técnica de dramatização com Ledis, com o objetivo de evitar uma provável lobotomia, que era o tratamento indicado pelo diretor da instituição. Cawley e os outros funcionários do manicômio, além dos próprios pacientes, entraram na fantasia das alucinações de Ledis. Ele acreditava ser um detetive, que era realmente sua profissão antes de ser internado, e começa a investigar o desaparecimento de Rachel Solando. Os dois sintomas mais conhecidos da esquizofrenia são as alucinações e os delírios. Alucinações são percepções sensoriais de coisas que não existem, ou seja, quando a pessoa enxerga, ouve ou até mesmo sente coisas que não existem. Já os delírios são crenças exageradas, podendo ser classificados em diferentes categorias, como crenças de grandiosidade ou mesmo crenças persecutórias. Agora, outros sintomas menos conhecidos da esquizofrenia são pensamento desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, sintomas negativos, expressão emocional diminuída ou avolia. Existem vários outros critérios para configurar o transtorno específico de esquizofrenia, mas eu não vou entrar em mais detalhes porque esse é assunto para um próximo vídeo. E se você achou que nosso amigo Teddy Daniels tem esse transtorno, já que aparentemente ele tem delírios persecutórios e alucinações, você está errado. Pode até parecer que ele tem delírios, mas esse sintoma não está presente e eu vou explicar por quê. Teddy, ou Andrew, na verdade tem dois transtornos diferentes e nenhum deles é a esquizofrenia. Então vamos falar sobre esse primeiro transtorno que ele tem, que é recorrente em filmes de guerra ou máfia, o transtorno de estresse pós-traumático. Como a gente descobre através de flashbacks, antes de se tornar um policial, Andrew era um soldado que lutou na Segunda Guerra e presenciou as barbáries dos campos de concentração, além de ter executado dezenas de soldados nazistas. Quando voltou da guerra, ele virou alcoólatra, além de ser ausente na vida familiar, inclusive negligenciando os episódios maníacos depressivos de sua esposa Dolores. Esses são fortes indícios de que ele provavelmente tinha o transtorno de estresse pós-traumático. Os principais sintomas desse transtorno, segundo o DSM-5, são exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, vivenciar diretamente o evento traumático ou testemunhar pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas, ou saber que o evento traumático ocorreu com um familiar ou amigo próximo, ou ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático. Andrew, assim como a maioria dos soldados que foram à guerra, vivenciou um evento traumático. Ele presenciou os horrores dos campos de concentração nazistas. Depois que chegou da guerra, ele encontrou os corpos de seus 3 filhos no rio, além de ter assassinado a esposa em seguida. São muitos eventos traumáticos que ele vivenciou e de todas as maneiras sugeridas pelo DSM-5. Lembranças intrusivas, angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento traumático. As lembranças intrusivas que Andrew tem de todos os eventos traumáticos da sua vida são mostradas ao longo do filme. Sonhos angustiantes recorrentes nos quais o conteúdo ou o sentimento do sonho estão relacionados ao evento traumático. Ele sonha bastante com a esposa, com a guerra e com todos os eventos traumáticos pelos quais ele passou. Então sim, esse pode ser considerado um sintoma de Ledis. Reações dissociativas nas quais o indivíduo sente ou age como se o evento traumático estivesse ocorrendo novamente. Esse sintoma não foi mostrado durante o filme, talvez para não deixar uma pista muito óbvia para o espectador.
Sofrimento psicológico intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático. Esse sintoma pode ser observado. Por exemplo, no início do filme, Andrew demonstra ter aversão à água, uma referência ao afogamento dos filhos. Reações fisiológicas intensas a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático. Na mesma cena em que ele demonstra aversão à água, pode-se claramente observar esse sintoma. Andrew está suando muito e passando mal, como ele próprio diz. Evitação ou esforços para evitar lembranças externas, pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos, situações que despertem recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento traumático. Andrew se torna Edward justamente para negar todos os acontecimentos traumáticos de sua vida, então com certeza esse sintoma está presente. Incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático, geralmente devido à amnésia dissociativa e não a outros fatores, como traumatismo craniano, álcool ou drogas. Ele não se recorda dos traumas relacionados à morte dos filhos e ao assassinato da esposa. Então sim, outro sintoma. Comportamento irritadiço e surtos de raiva, com pouca ou nenhuma provocação, geralmente expresso sob a forma de agressão verbal ou física em relação a pessoas e objetos. Esse sintoma é claro, já que Andrew é considerado o paciente mais perigoso e violento do manicômio. Mas aí você deve estar se perguntando, e os delírios? E o fato do personagem ter crenças persecutórias? E as alucinações que ele teve quando conversa com a Rachel Solando na caverna, ou mesmo quando ele explode o carro do Dr. Cawley? Para explicar melhor, vamos analisar um dos prováveis diagnósticos diferenciais do transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno dissociativo de identidade. Esse transtorno ficou muito popular por causa do filme Fragmentado, em que o vilão possui várias identidades. No caso de Andrew, ele possui só uma identidade, a do detetive Terry Daniels, que é bem parecida com a sua identidade verdadeira, sendo que o que difere são os detalhes acerca dos acontecimentos familiares que culminaram na morte de seus 3 filhos e no assassinato da sua esposa. O principal sintoma do transtorno dissociativo de identidade é a ruptura da identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, descrita em algumas culturas como uma experiência de possessão. A ruptura na identidade envolve descontinuidade acentuada no senso de si mesmo e de domínio das próprias ações, acompanhada por alterações relacionadas no afeto, no comportamento, na consciência, na memória, na percepção, na cognição ou no funcionamento sensório-motor. Esses sinais e sintomas podem ser observados por outros ou relatados pelo indivíduo. O que muita gente confunde é que ao mudar de personalidade, as crenças de Andrew também mudaram. Ou seja, o que ele teve não foi exatamente um delírio próprio da esquizofrenia, ele teve toda a sua identidade transformada. Segundo o DSM-5, o transtorno dissociativo de identidade pode ser confundido com esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos. As vozes que se comunicam internamente personificadas do transtorno dissociativo de identidade podem ser tomadas equivocadamente por alucinações psicóticas. Indivíduos com transtorno dissociativo de identidade também podem relatar alucinações visuais, táteis, olfatórias, gustativas e somáticas, geralmente relacionadas a fatores pós-traumáticos e dissociativos, como flashbacks parciais. Ou seja, o próprio transtorno dissociativo de identidade pode apresentar alucinações como as que a gente viu Andrew ter durante o filme. Isso prova que nem sempre um diagnóstico é tão óbvio quanto parece. E é por isso que o tratamento psiquiátrico e psicológico são tão necessários. Só um profissional da área é capaz de analisar e compreender todo o contexto familiar e pessoal do paciente. Então, apesar de parecer que o Andrew tinha esquizofrenia, ele tinha, na verdade, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno dissociativo de identidade. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e até a próxima.